Boa noite pessoal. Vamos começar aqui a nossa live. Vou só escrever aqui o título aqui. Raciocinando no Pilates. Na verdade, isso vai ser Raciocinando no Pilates. Isso vai ser uma série, na verdade, de lives que eu vou estarei fazendo toda segunda-feira nesse horário. Então é uma série que eu tô me comprometendo em fazer, que é essa série Raciocinando no Pilates, tá? Vou dar um tempinho aqui, esperar a galera entrar aqui. Fiz em pauta, tá aí, seja bem-vindo, Alair, seja bem-vindo também. Então vou só dar um tempinho, quem tiver aí já pode ir chamando alguns colegas que tenham interesse, né, em aprender, em compartilhar e estar aqui junto com a gente para falarmos sobre o método Pilates e a maneira como nós, principalmente os fisioterapeutas, em relação a tratamento, a tratar o indivíduo, a tratar o nosso cliente, utilizando essa ferramenta que é o método Pilates, a forma como deveríamos raciocinar. Claro que vai ser um conteúdo também que vai ajudar muito os profissionais de educação física para entender também todo esse processo, né? Eu acho que o próprio Pilates ele faz uma ponte, uma interligação entre as duas profissões, entre o fisioterapeuta e o profissional de educação física. Mas quando a gente fala de reabilitação, a gente fala um pouco direcionado aos fisioterapeutas, né, pessoal? Então, quem tiver aí, Mirlene, seja bem-vinda. Vou só dar mais um tempinho, mais um minutinho, pessoal, porque o Instagram vai chamando o pessoal aí para a live, para a gente estar realmente começando aí com conteúdo, né? Vou tomar um pouquinho da minha água aqui. Eu queria também estar lembrando, já que já começamos aqui, lembrando que as inscrições estão abertas para a formação completa em Pilates básico e intermediário na cidade de Timóteo, tá? Então, quem estiver no Vale do Aço, principalmente, os profissionais aí que querem estar entrando, começando uma jornada no mundo aí do Pilates, eles vão ter a oportunidade de estar fazendo esse treinamento. Esse treinamento vai ser aqui na minha clínica, que fica no bairro Timirim, em Timóteo, e a gente vai estar fazendo ele nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de fevereiro, tá? Então, as inscrições já estão abertas. Restam apenas 5 vagas, tá? Restam apenas 5 vagas e então corra lá e faça a sua inscrição. Vocês conseguem entrar através aqui da minha bio, vocês conseguem entrar no site do treinamento para ver todas as informações que a gente vai ter ali e como que vai ser todo o processo, os valores estão todos lá, tá? Eu estou com uma promoção bacana, assim, uma oferta especial que vai somente até hoje dentro do grupo VIP e uma outra oferta especial que aí está aberta para a galera que está fora do grupo, né? Não sei quem tem interesse, o legal é entrar no grupo porque aí pega uma oferta melhor, né? Mas essa oferta do grupo só vai até hoje, tá? Só vai até hoje às 23h57. Mas até o dia 29 ainda estamos com uma oferta especial aí para o treinamento, tá legal? Sejam bem-vindos todos aí, Pedro, Lorena Carvalho, Cláudia Lopes, sejam todos bem-vindos. Beleza, então vamos lá, vamos começar, né? Já passou um tempinho aqui, já 7 minutinhos aí, vamos lá. Então é o seguinte, a minha proposta é estar começando agora uma série toda segunda-feira, nesse horário, falando a respeito de raciocínio no Pilates. Por que então que eu estou levantando essa bola aí de raciocínio em Pilates? Bom, primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que é o método Pilates. Eu sei que vão estar vários profissionais aqui e vai ser interessante a gente estar debatendo e falando a respeito disso. Já vi algumas pessoas que trabalham aqui com Pilates, colegas de profissão, que podem ajudar bastante aqui nessa live aqui, tá legal? Então a gente tem que entender que o Pilates ele é uma metodologia que foi criada lá há 100 anos atrás, né, mais ou menos, aproximadamente 100 anos atrás, em 1920 por aí, né, pelo Joseph Pilates, e é uma metodologia que trabalha o quê? Ele vai trabalhar o corpo, o controle e unir o corpo
e a mente, né? Isso aí é uma grande filosofia dentro do Pilates. E ele trabalha todos os movimentos. Então, um trabalho que é feito dentro do método Pilates é o trabalho de todos os movimentos durante uma sessão ou uma aula, seja lá como você chama, né? Então, a gente procura trabalhar todos os movimentos de flexão, movimentos de extensão, movimentos de flexão lateral, movimentos de torções. Então, a gente consegue trabalhar todos os eixos dos movimentos e isso é preconizado como um princípio básico mesmo do trabalho dentro da metodologia que é o Pilates. Então, isso vai trazer resultados? Claro que vai, né? Obviamente, quando a gente pega as pessoas que estão necessitando de movimento e a gente restaura o movimento, a gente vai trazer resultados, né? Então, por isso é uma metodologia hoje muito validada. Então, a gente consegue resultados. A grande questão que eu vou levantar aqui é a questão da especificidade e do tempo de resultado. E outra coisa, os resultados são ou não são duradouros, né? Então a gente tem que ter o resultado duradouro e temos que ter, muitas vezes, a velocidade de resultado para que a gente tenha dentro do nosso estúdio, do nosso espaço, da nossa clínica, que a gente tenha aquele cliente ali. Então a gente precisa, há uma necessidade que tenhamos resultados e que esses resultados sejam, além de duradouros, eles devem ser rápidos e principalmente naquele primeiro instante, principalmente eu chamo do primeiro mês, primeira fase que a gente vai trabalhar, que a gente vai estar trabalhando esse cliente e de acordo com as necessidades dele. Então vamos lá, é importante a gente relembrar quais são os benefícios que o Pilates traz. Uma delas que eu acabei de dizer foi em relação aos eixos de movimentos que a gente restaura. Porque durante todo o trabalho do Pilates, a gente vai fazer todo esse trabalho, tanto de flexão e todos os movimentos, flexão, extensão, flexão lateral, rotação, torção. Então isso vai restaurar vários movimentos perdidos muitas vezes, né, por esse cliente, ou vai melhorar, né? A gente vai dar um benefício da melhora desses movimentos, da qualidade desses movimentos, certo? Então isso aí é um princípio, é um dos princípios básicos para o trabalho. Isso, a Marley está falando aqui, ó, vários benefícios, exatamente, são vários benefícios que a gente vai ter com o trabalho do Pilates, né? Se a gente for levar em consideração os princípios básicos que a gente vai ter ali, um deles, a respiração, né? Então, um padrão respiratório específico que a gente trabalha no Pilates, de inspirar pelo nariz, expirar pela boca, um tipo de contração que a gente estimula, como que é o controle do movimento com o ritmo da respiração. Então a gente tem a parte de respiração, fluidez, o controle desse movimento, a centralização de força. Tudo isso a gente vai pegar como um dos princípios básicos, a precisão do movimento. Então a gente busca o movimento de qualidade dentro do trabalho com o método Pilates, certo? A concentração ela é extremamente necessária, ou seja, você acaba desenvolvendo uma melhor concentração a partir do momento que você vai fazendo o trabalho no Pilates, a pessoa, o aluno, o cliente que está ali, ele vai desenvolvendo uma concentração que é necessária para aquela atividade e que muitas vezes a gente, nesse mundo acelerado, a gente tem perdido, as pessoas têm perdido. Então é um trabalho que acaba sendo anti-estressante, né? É um trabalho que você foca na respiração, você olha para dentro de você, na verdade, e é uma coisa, é um momento que o cliente tem ali com o corpo dele, e vai além disso, né? Com o corpo e o espírito, e essa conexão, justamente por causa da oxigenação, da concentração na respiração e o trabalho de fluidez e a busca da qualidade desses movimentos. Então, se a gente for analisar e utilizar todos esses princípios básicos, igual aqui, ó, a Lorena Carvalho, né? Uma colega de profissão, uma fisioterapeuta aqui que trabalha em Patinga, né? Ela está colocando aqui os princípios do Pilates. Exatamente, quando a gente trabalha os princípios do Pilates, a gente vai estar tendo todos esses benefícios, sem dúvida alguma, certo? Sem dúvida alguma. Mas aí quando eu coloco o tema raciocinando no Pilates, é para a gente pensar um pouquinho com relação
a uma especificidade maior. Então, muitas vezes, dentro do trabalho do estúdio, a gente acaba sendo inespecífico em determinados momentos, né? E eu falo naquele primeiro contato, né? Naquele primeiro mês, ou a forma como esse cliente entrou no seu espaço ali, no seu estúdio. Então, o que seria importante, que seria fundamental? E eu tenho levantado essa bandeira, que é a questão avaliativa, a questão da avaliação, de você entender o que o seu cliente que está entrando ali naquele momento, ele está precisando, quais são as necessidades que você deve trabalhar nesse cliente naquele momento. E uma coisa importante é você entender também quais são os objetivos dele ali dentro, né? Então, quando ele chegou para você, ele veio por algum motivo. E normalmente esse motivo é algum problema, certo? Então, vamos pensar o seguinte, que o estúdio de Pilates ou a sua clínica, ela é uma empresa, certo? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda, né? É uma empresa. E toda empresa, ela é feita para solucionar, ou seja, resolver o problema de alguém ou de alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter essa mentalidade, que nós estamos ali para resolver o problema daquela pessoa que te procurou ali, correto? Então, a gente, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente deve fazer, e é primordial, é entender quais são esses problemas, qual é esse problema, qual o objetivo daquela pessoa que te procurou. Então, isso é fundamental, isso vai ser o trabalho de base para tudo que você for fazer ali para frente, para todos os exercícios que você vai indicar ali para frente. Então, não pode ser simplesmente aleatório, certo? A gente sabe dos princípios básicos que o Pilates tem, a gente sabe que se a gente utilizar o princípio básico, mesmo não avaliando tão especificamente, teremos resultados, né, satisfatórios até. Mas aqui eu estou querendo levantar a bandeira, primeiro, da velocidade desses resultados. Qual será a velocidade desse resultado se você for inespecífico nesse trabalho? E agora imagine se você for extremamente específico e entender quais são as necessidades básicas daquele cliente que entrou ali procurando você por causa de algum problema que ele tem e que ele quer resolver em determinado tempo, certo? Porque é o seguinte, o que nós temos de mais valioso que nós temos hoje? Hoje não, né? Sempre, né? Na minha visão, é o tempo. O tempo é algo que a gente não consegue comprar, né? O tempo passou, já era. A gente recuperar aquilo ali é desafiador, né? A gente não consegue recuperar, o tempo passou. Então as pessoas hoje estão cada vez mais sem tempo, né? É algo que muita gente fala e depois a gente pode fazer até uma live falando sobre tempo e comprometimento, né? Que as coisas estão ligadas também, né? Quando a pessoa te falar assim, eu não tenho tempo, é o nível de comprometimento que ela tem com aquilo ali, né? A gente consegue organizar, mas o tempo perdido é o tempo perdido. Então, se a gente puder aproveitar melhor o tempo que aquele seu cliente está ali te procurando para resolver um problema, você pode ter certeza que você vai ser um profissional que ele nunca mais vai esquecer, certo? Beleza? Estou vendo aqui grandes amigos como o Dr. Bruno Matoso, de Campo Grande. Um forte abraço, amigo, que bom que você está aqui. Tem mais um aqui, ó, o Danilo, grande amigo meu, Danilo, professor. Aparecida, seja bem-vinda. Hidroginástica, saúde, quem mais? Galera, sejam todos bem-vindos aqui na live, tá? Hoje nós estamos falando um pouco de como eu vou lançar uma série falando de raciocínio no Pilates, né? O Raciocinando no Pilates vai ser uma série que todas as lives na segunda-feira a gente vai estar falando a respeito disso. E a gente vai especificar isso mais. A gente vai colocar estruturas, né, que a gente precisa estar sendo mais específico. Por exemplo, um cliente que chegou com uma dor no ombro no seu estúdio, um cliente que chegou com uma hérnia de disco, o cliente que chegou com uma dor lombar inespecífica, o cliente que chegou, sei lá, né, com determinadas queixas e dores, e como a gente deve realmente raciocinar e como a gente deve trabalhar isso, utilizando o Pilates como uma grande ferramenta. E não só o Pilates, porque esse raciocínio ele abrange o conhecimento de anatomia, que deve ser toda a nossa base, o conhecimento biomecânico,
de como que o corpo comporta em determinados movimentos. Então, nós vamos fazer um apanhado aí, utilizando um raciocínio clínico, tá? Hoje vai ser um pouco inespecífico até, porque a gente vai falar, vamos passar sobre vários aspectos que vão ser importantes, e cada série dessa a gente vai ser um pouco mais específico e aprofundar mais, tá? Então, sejam todos bem-vindos e espero contar com a participação de todos vocês toda segunda-feira, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já falou de princípios básicos e benefícios que o Pilates eles trazem para os nossos clientes, para as pessoas, né, em geral, né? Então, se a gente for parar para pensar e analisar a questão da avaliação, né, e eu gosto de chamar de check-up clínico, até para desmistificar um pouco essa porta de entrada, né, que todo lugar que a gente vai, academia, vai na clínica, etc., tá lá, avaliação, não, é um check-up clínico que realmente é o que a gente vai fazer, um check-up clínico para a gente identificar qual é a condição atual daquele cliente, daquele aluno, ou que seja o seu paciente já na sua clínica. Então você vai identificar e vai fazer uma especificação daquilo que ele vai necessitar naquele primeiro momento. Quais tipos de movimento que vão realmente restaurar o que ele está precisando, quais são as funções e disfunções que você tem que trabalhar ali para que ele restaure o mais rápido a funcionalidade do seu corpo, para trazer um alívio das dores que ele está sentindo ou da incapacidade de fazer algum determinado movimento, certo? Então esse check-up clínico ele deve ser fundamental. Você vai ver e deve observar todas as estruturas, né? Uma análise mais profunda a respeito de condições de movimento, né? De condições estruturais, condições, e a gente vai abordar aí também questões viscerais interferindo no corpo dele. Nós vamos observar questões oclusais, ou seja, da mordida, que talvez você precise estar indicando. Você precisa estar indicando a outro profissional, por exemplo, um dentista, para fazer um trabalho em conjunto com você, que senão você não vai ter aquele resultado específico, certo? Você pode estar identificando questões pressóricas abdominais, né, que podem ser a partir da alimentação. Na alimentação, é uma questão nutricional que esse cliente está necessitando naquele momento, fazer um trabalho para que reduza um pouco essa pressão intraabdominal que pode interferir no tensionamento do corpo dessa pessoa. Então, olha só como é que a gente pode ser muito mais específico no nosso trabalho quando a gente faz um check-up clínico que seja integrativo, que você consiga abordar vários aspectos que podem trazer o benefício muito mais rápido e muito mais duradouro para o seu cliente. E tenha certeza de uma coisa: quando você faz isso, um check-up clínico integrativo, por exemplo, né, o que eu chamo, ou seja, uma avaliação muito específica para aquele cliente, a visão que ele vai ter de você com relação ao profissional vai ser totalmente diferente da visão de você apenas recebê-lo numa aula experimental, passar esse cliente em todos os aparelhos, simplesmente, e ele se matricular e começar a sua aula de Pilates, tá? Vocês podem ter certeza que a percepção, se você pegar esse cliente, trazer ele para a sua sala, para o seu consultório, uma sala de avaliação que seja, e você, ou dentro do seu estúdio, se você não tiver esse espaço, não tem problema, você faz um check-up clínico, que eu chamo de check-up clínico integrativo, que você vai observar todos esses aspectos do equilíbrio emocional, aspectos da alimentação, aspecto do estilo de vida que essa pessoa está levando e aspecto, claro, da mobilidade e da liberdade de movimento. Isso vai ser fundamental para que você tenha, primeiro, um resultado verdadeiro, certo? Segundo, para que você tenha esse resultado verdadeiro e duradouro. Terceiro, que a percepção dele com relação ao profissional que você vai ser totalmente diferente. Então, e você pode estar gerando assim, você pode ele ter vindo com uma expectativa X e você ter passado uma percepção, dobrar essa percepção. Ou seja, a expectativa talvez estaria nessa altura aqui, e na hora que ele chegou, você fez o check-up clínico, você explicou tudo que você vai fazer, você mostrou quais são as necessidades, o que ele realmente precisa, você jogou a percepção dele lá para cima, lá para cima. E quando você faz isso, você se diferencia no mercado, totalmente.
tá? Porque a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Tá legal? Pô, a galera entrando aqui, bacana. Sejam todos bem-vindos aí. Meu amigo Bruno Matoso aqui. Gosto muito dessa maneira que você atende, utiliza raciocínio da osteopatia com Pilates. Show, Brunão. Isso aí, tá? Como o Bruno disse, a gente usa... Eu tenho uma formação da osteopatia, então existe todo um raciocínio dentro da osteopatia, né, que a gente utiliza com uma base anatômica, biomecânica muito profunda. Então eu procuro utilizar muito desse conhecimento, lógico, para o conhecimento que eu tenho dentro da área do Pilates. Então, facilita muito nos resultados. Então, a gente sabe exatamente o que a gente precisa estar utilizando ali, né? A Lorena está falando aqui, top, faço isso também após as aulas experimentais, relato tudo para o cliente. A gente tem que ter o olhar clínico o tempo todo. Lorena, perfeito, esse é o raciocínio, o olhar clínico. A gente não pode esquecer que a gente está ali para resolver o problema daquela pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que passar exercício é muito fácil, né? Passar exercício é extremamente simples. Inclusive, se a pessoa quiser, ela vai na internet e ela vai ver diversos exercícios, né? Milhares de exercícios até. Então, isso é muito fácil. Inclusive, informações em cursos de Pilates, né? A gente vai passar. Claro que a pessoa está treinando para dar aquela aula ali, para aprender aqueles exercícios. Isso é fundamental. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha só, falo para meus alunos, olha, anotem tudo que eu falar além do exercício. Tá? E hoje eu estou levantando uma bandeira que é o hashtag além do Pilates, né? Além do exercício, tá? Então a gente tem que anotar tudo ali, porque o exercício ele é extremamente simples de passar, é simples de aprender, é simples de inovar, é simples de criar. Agora, a gente precisa utilizar todo o princípio básico da metodologia, obviamente, que é isso que faz a diferença em relação a um outro trabalho de movimento, que são os benefícios que o Pilates traz justamente pelos princípios básicos que ele tem. Isso é um ponto, beleza? Agora, nós temos que pegar todo o raciocínio nosso clínico, tudo que a gente já aprendeu, quem já aprendeu na faculdade, quem já fez uma pós-graduação, quem já fez outros cursos, quem já teve uma vivência, quem já tem experiência e viu o que deu certo, o que não deu certo, e desenvolver esse raciocínio. Isso é importantíssimo, porque aí você vai estar passando realmente quais os movimentos aquele cliente precisa naquele momento, tá, pessoal? Porque é o seguinte, os momentos eles mudam, tá? Os momentos mudam. Aquele cliente ele está no mês 1 ali, ele está de uma forma, no mês 2 ele está de outra forma, no mês 3 ele está de outra forma. Então avaliar e reavaliar é importantíssimo, tá? E a questão do check-up clínico que eu falei, que é essa primeira avaliação, essa primeira abordagem, que você eleva a percepção de profissional, a forma como ele recebe todos os seus comandos vai ser totalmente diferente do que você simplesmente pegar aquele cliente e começar a atacar exercício nele, e sem educar o seu cliente ali, né? Ele vai estar entendendo por que você está fazendo, né? Para que você está passando esse exercício. Então, a educação em relação ao quadro dele e ao que ele necessita é fundamental. Então, você vai pegar lá, ó, fulaninha, Dona Maria, vamos lá. Olha só, você está com uma disfunção em tal lugar, você apresenta um tensionamento que vem de tal causa, que seja pressórica, que seja oclusal, que seja dos olhos, seja postural, que seja de falta de movimento, que seja sei lá do que for. Você explica direitinho por que ela está daquela forma, para ela entender, porque muitas vezes as pessoas não entendem o quadro atual dela. E isso é um ponto importante, tá pessoal? Que é o seguinte, as pessoas precisam entender qual é a situação atual dela ali naquele momento, tá? E onde ela pode chegar, tá? Isso é importante, e que você vai ser o quê? Você vai ser a pessoa que vai guiar esse caminho. Isso é importantíssimo, ela entender isso, tá? Porque senão as coisas ficam aleatórias, né? Fica aleatório. Você começa a passar determinados exercícios, simplesmente ela começa a fazer os exercícios, beleza, mas e aí? Outra coisa importante, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a garganta começou a secar um pouquinho por causa do ar-condicionado. Outra coisa que é fundamental, além
nesse check-up clínico, nessa avaliação que a gente vai fazer, é a gente ter alguns pontos de referência, né? A gente precisa entender ali e anotar como aquela pessoa está naquele momento, porque a partir do momento que você tem a referência, você consegue mostrar exatamente quais estão sendo os resultados. Então, se você não tem referência nenhuma, você não consegue nem passar e transmitir quais resultados aquela pessoa está alcançando. Então, uma referência de movimento, por exemplo, ela é muito importante. Então, se você pega lá o seu cliente ali, que não conseguia fazer determinados movimentos, por exemplo, vamos pôr um movimento de flexão de tronco, certo? Ele tinha uma flexão de tronco limitada, ele não estava conseguindo. Se você não pega aquela limitação como um ponto de referência no início do seu trabalho, como é que você vai entregar o resultado para aquela pessoa? Como é que ela vai perceber o resultado que ela está tendo? Tá? Então, para você, é importantíssimo você mensurar isso, porque a pessoa começa a ter a percepção da melhora e da importância do trabalho que você está fazendo com ela, certo? Então, isso é fundamental, fundamental. Então, lá no seu check-up clínico, lá na sua avaliação, pegue os pontos de referência, tá? De limitação que ela tem, seja de movimento, seja de dor, tá legal? É importante isso também. Então, nós fisioterapeutas, por exemplo, nós vamos pegar muitas pessoas com quadros dolorosos, pessoas que procuram a gente para fazer um tratamento e que a gente utiliza a ferramenta do Pilates como uma ferramenta de tratamento. Então, quais movimentos geram dor, quais movimentos geram alívio de dor, quais movimentos não geram nada, entendeu? Então é importante você pegar isso, pegar como referência para que daqui a determinado período, daqui a determinado tempo, que seja, vamos colocar aí semana 1, 2, 3, você consegue identificar quais são os pontos de referência que você teve melhora, quais pontos de referência que você não teve melhora, quais pontos de referência que não alteraram, tá? Isso é importantíssimo, porque aí você vai estar mostrando o resultado, beleza? E quando você consegue, por exemplo, um tratamento maior, mais longínquo, né? um tratamento durante um determinado tempo, por isso que é importante fechar tratamentos, e isso pode ser uma nova live, como fechar tratamentos para o nosso cliente. A gente precisa de um período, às vezes, maior de tempo, para a gente mostrar, primeiro, resultados de alívio, né? Resultados de alívio de dor. Segundo, esses resultados são ou não são duradouros, né? Terceiro, manutenção. Beleza? Então são etapas que a gente pode criar dentro do nosso trabalho, para que a gente consiga mensurar e mostrar realmente quais são os resultados, né? Isso é importantíssimo a gente ter esses pontos de referência. Beleza? Então, galera, vamos só dar um alô aqui para o pessoal que está chegando aí agora. Lembrando que a gente está fazendo, a partir de hoje eu estou começando uma série Raciocinando no Pilates, né, comigo, Guilherme Félix, e a gente vai estar fazendo essa série toda segunda-feira, às 20 horas, toda segunda-feira, beleza? Conta com a participação de todo mundo aí, tá legal? Então nós falamos aqui dos princípios básicos do Pilates, que são importantíssimos a gente estar trabalhando, os benefícios que o Pilates vão trazer, certo? E como ser específico nesse trabalho do Pilates, para que os resultados sejam muito mais rápidos e para que eles sejam muito mais duradouros, beleza? Então a gente tem que trazer a especificidade, e essa especificidade a gente precisa fazer uma abordagem avaliativa específica para isso, para a gente direcionar o nosso trabalho dentro do estúdio de Pilates, beleza? Então se eu encontro disfunções que podem estar levando a determinados tensionamentos, se eu encontro um estilo de vida, né, que a pessoa está levando, que está levando a problemas, por exemplo, distúrbios alimentares, falta de movimentação, etc., problemas oclusais, que eu posso direcionar a outros profissionais que vai acelerar o meu resultado, então que eu use desse check-up clínico para que eu tenha realmente esses resultados, beleza? Então é isso. Então a gente precisa ser mais específico para a gente conhecer bem o nosso cliente, para a gente poder até estar indicando outros profissionais para estar atuando junto com você, para que esses resultados sejam rápidos e duradouros, beleza? E falamos de pontos de referência. Dentro dessa avaliação, a gente precisa ter
pontos de referência para que a gente consiga entregar realmente e mensurar quais foram os nossos resultados dentro do nosso trabalho. Quando você consegue mostrar a situação atual, né, a situação atual que ele está nesse momento, e muitas vezes as pessoas não têm noção de como elas estão, né? Elas têm determinadas dores, mas elas não têm noção de como elas estão limitadas em determinados movimentos, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente vai falar aqui de limitação, falta de mobilidade, limitação em determinados movimentos. Quando você mostra para essa pessoa a limitação, cai algumas fichas, né? Algumas fichas vão cair e falam assim, poxa vida, eu não sabia que eu estava tão limitada para fazer determinados movimentos que você está me mostrando aqui. Então você pegue isso como uma grande informação, como um ponto de referência do seu trabalho, e aí você traça junto com ele quais são os objetivos, e deixa isso bem claro, quais são os objetivos que a gente tem que alcançar, quais são os objetivos que vão ser fundamentais para ele, e pergunta quais são os seus objetivos. Vamos lá, uma coisa importante que eu gosto de abordar na avaliação, vou tomar mais um golinho d'água aqui, é o seguinte, vamos supor que tem uma cliente que está sentindo dor. Uma coisa importante de você perguntar é o seguinte, para que você quer se livrar das dores, né? Qual é o seu objetivo? O que você vai fazer se você não tiver dor? Isso, gente, é fundamental para o comprometimento da pessoa, do seu cliente ali com o trabalho. Isso é extremamente fundamental. Pode parecer uma coisa que não seja tão importante, mas eu te falo que, com certeza, faz total diferença no seu trabalho. Faz total diferença no comprometimento e como ele vai enxergar o seu trabalho. Pergunte para essa pessoa o seguinte, vamos lá. O que essa dor está te gerando na sua vida? O que você gostaria de fazer se você não tivesse essa dor? Pode ser que ele te responda, nossa, eu gostaria de praticar tal esporte que tem muito tempo que eu não pratico, né? Eu gostaria de passear com o meu neto, poder rolar na grama com ele brincando. Então você vai tocar em algumas dores fundamentais, que não são a dor física, né? Isso é uma dor emocional, gera uma dor emocional, né? Você vai estar entrando no âmbito do seguinte, de qual que é o seu sonho a partir do momento que você não tiver dor. Então ele vai entender o seguinte, poxa, para eu fazer isso que eu estou querendo tanto, eu tenho que fazer esse trabalho que esse profissional está me passando. Isso vai acelerar, isso vai fazer com que eu chegue ali muito mais rápido, né? Então, nós somos agentes de saúde que nós simplesmente, pessoal, nós só mostramos o caminho, certo? Mas a gente precisa saber mostrar esse caminho. Se a gente não souber mostrar esse caminho, a gente pode estar mandando ele para outro rumo, tá? A gente pode estar mandando para outro rumo, um rumo que ele não vai chegar naquele objetivo que ele quer. Ou seja, você, como uma empresa, sua clínica, sua academia, seu estúdio, que seja, uma empresa que está ali, como toda e qualquer empresa que é resolver o problema daquela pessoa, você pode estar levando ela para o buraco, se você não souber o que você está fazendo realmente, tá? Então, por isso é fundamental traçar o objetivo, qual o objetivo que ele quer, quais são os seus sonhos, para que você quer viver livre dessa dor, tá? Deixa eu mandar um forte abraço e os parabéns para a Carol, que está aqui com a gente. Carol já está inscrita no nosso curso de formação completa em Pilates Antimoto. Vai ser agora, vai iniciar dia 7 de fevereiro. Então ela já deu vai dar um salto assim na carreira dela, que ela nem imagina, tá? Carol, se eu não me engano, a Carol ainda está na faculdade, está terminando a faculdade e já entrou para esse time de vencedores, né, Carol? Beleza? Então, um forte abraço e a gente vai estar junto aqui, tá? Você vai estar junto com o meu time aqui, tá legal? Então, pessoal, olha só. Então, a gente precisa traçar isso. E quando eu falo assim, raciocinar, o raciocínio no Pilates, é o seguinte, a partir dessa avaliação, tudo aquilo que a gente encontrou, a gente precisa saber o que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá. Vamos supor que chegou lá um cliente com uma dor no ombro, né?
e ele vem lá e relata, olha só, eu tenho episódios de tendinite do supraespinhoso, então esse tendão meu, ele sempre tá com problema, eu sinto uma dor crônica e tudo mais. E o que você vai fazer com ele ali dentro do estúdio? Né? Quais são os movimentos que você vai preconizar? O que você vai utilizar de princípio mesmo para iniciar um trabalho com ele ali? Com essa dor, com determinadas limitações de movimento. O que você vai pensar a respeito disso? Vamos lá, se a gente pensar num modelo antigo de tratamento, né? Poxa, a gente tem que tá vendo o que está acontecendo com o tendão, tem que utilizar recursos anti-inflamatórios, eu tenho que simplesmente depois fortalecer manguito, eu preciso alongar isso aí. O pensamento seria totalmente esse, né? Eu te falo que é um pensamento de tratamento do século passado, sei lá, acho que mais do que passado, né? Bem mais do que passado, né? Porque o Joseph Pilates, quando ele criou o método em 1920, há 100 anos atrás, nem ele pensava assim, né? E a gente vê vários profissionais que infelizmente tratam determinadas dores dessa forma, né? Com esse pensamento apenas local, tratando apenas sintomas. Então, se você tem uma ferramenta que eu vou te falar, é uma Ferrari, né? Nós temos um método Pilates, é uma Ferrari para utilizar como tratamento. Só que é o seguinte, se eu não souber dirigir direito, eu posso, se eu não for habilitado, pegar uma Ferrari, não souber conduzir essa Ferrari, posso causar uma tragédia, não é isso? Então eu tenho que pensar nas causas, o que levou esse indivíduo a ter esse problema, essa tendinite, ou seja, esse sintoma ali agora, o que causou isso? Então eu preciso pensar não só no tendão daquele músculo, por exemplo, do supraespinhoso, né? Eu tenho que pensar em todo o trajeto da inervação, eu tenho que pensar em todo o trajeto da irrigação, eu tenho que pensar nas estruturas que influenciam no tensionamento ou não daquele tendão ali, na hipertonia ou na hipotonia. Eu tenho que pensar, por exemplo, na cintura escapular, né? Porque a escápula vai estar envolvida diretamente com esse tendão. Então eu tenho que ver se essa escápula está no posicionamento correto, se ela está sofrendo algumas influências musculares, já que a escápula ela é solta ali, né? Ela é uma articulação solta, né? Ela não é aderida, ela não tem uma cápsula articular. Então, você imagina só uma escápula sofrendo tensionamento de fibras do trapézio levando ela, ou do grande dorsal trazendo ela para baixo, ou dos músculos redondos levando ela para a abdução, ou dos romboides trazendo ela para mais central. Então, a gente tem que avaliar todo esse aspecto. Como é que está essa coluna torácica, né? Como está a coluna torácica que influencia totalmente nos movimentos de abdução do ombro. Como está a cervical, né? A gente tem que pensar no nervo, né? Nesse nervo no supraescapular, o nervo que vai sair de C5, C6, da região da cervical, se tem alguma disfunção cervical que está gerando um problema, né, neurológico ali. A gente tem que pensar também no pinçamento, na incisura da escápula, né, se esse nervo está sendo pinçado ali por compressões musculares, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo para a gente atuar, de fato, na causa daquele problema. Então, você imagina uma pessoa que está com um problema durante, sei lá, meses ou até mesmo anos ali, uma dor crônica no ombro, né? Eu não vou nem falar aqui do aspecto visceral, né? Das influências, né? Viscerais, por exemplo, do fígado em relação ao ombro direito, do estômago em relação ao ombro esquerdo. A relação é muito grande. Então, essa série, Raciocinando no Pilates, a gente vai falar justamente, a gente vai abranger especificidades assim que a gente pode estar discutindo e raciocinando a respeito disso. Então a gente pode falar numa live a respeito da influência do fígado na dor no ombro e etc. Tá? Então não vou aprofundar muito aqui não. Então olha só a gama de raciocínio que a gente tem que ter. Primeiro, de conhecimento anatômico, né? A gente precisa saber sobre as estruturas, né? Para a gente estar indicando o melhor exercício naquele momento para aquela pessoa. Então vamos lá, esse cliente chegou, você identificou que tem esse problema, mas você não raciocinou tão profundamente a respeito disso e começou a fazer uma aula de Pilates com você. Você passou, claro, todos os princípios básicos, você passou
movimentos, você dividiu bem a sua aula ali em movimentos de flexão, extensão, torção, etc. Tá? Você vai ter benefícios? Vai. Você vai ter ganhos? Vai. Só que nós estamos falando da velocidade desses ganhos e da durabilidade dos ganhos. Tá legal? Então você imagina agora, você raciocinando a respeito de uma tendinite do supraespinhoso, tá? Que você não está pensando só naquele sintoma, mas você está pensando em toda a origem neural, em toda a origem de irrigação, em toda a irrigação daquela região, em todas a musculatura que influencia, por exemplo, na escápula, que pode estar influenciando no tensionamento desse tendão ou não. Tá? Você está pensando na sua coluna torácica, que pode influenciar na mobilidade, na abertura desse ombro. Então, imagina agora você identificando tudo isso, né? Quais são as disfunções que estão gerando isso, e você passando exercícios que vão trabalhar justamente para restaurar a função que ele necessita para a melhora daquele sintoma. Aí eu te pergunto, será que a velocidade desse seu trabalho, utilizando a ferramenta Método Pilates, né? Utilizando essa ferramenta Pilates como forma de reabilitar, ou seja, de trazer novamente as funções que ele necessita naquele momento, será que pensando dessa forma, você vai ter um resultado muito mais rápido? Sim ou não? Quem tiver aí, responde aí, por favor. Vamos participar um pouquinho aqui, ó. Marcelo Torca, meu grande amigo, Gustavo, Carol, Cida. Será que se eu for específico, se eu estiver realmente focado em trabalhar ali naquele momento o que ele precisa de melhora, que seja, por exemplo, se ele está ali com uma escápula tensionada pelos músculos trapézios, por exemplo, né? O levantador da escápula. Se eu trabalhar um relaxamento dessa musculatura, onde essa escápula desça um pouquinho, alivie a saída daquele nervo né? Que está indo direto para o supraespinhoso, será, né, que esse nervo supraespinal, na hora que ele tiver a função dele restaurada, né, eu vou ter um resultado muito mais rápido e duradouro? A Cláudia Lopes Físio já escreveu aqui, ó, com certeza. Exatamente, com certeza, a gente vai ter um resultado muito mais rápido. E a percepção desse cliente em relação a você como profissional vai ser muito, mas muito elevada. Vai ser de um nível altíssimo, altíssimo. Por quê? Primeiro, ele provavelmente nunca foi avaliado dessa forma no estúdio de Pilates. Ele provavelmente não teve um trabalho tão específico antes. Ele está vindo de uma dor crônica, algo que já está ali com ele, incomodando, atrapalhando a fazer uma atividade. Vamos supor que esse cara gosta de jogar tênis, gosta de nadar, e aquilo está incomodando ele há anos ou meses, está incapacitando a atividade que ele gosta de fazer, ou simplesmente carregar o seu neném no colo. Então, quando você restaura essa função para ele, e utilizando o Pilates como recurso, ele nunca mais vai esquecer de você, e isso vai ser duradouro, porque ele vai confiar no seu trabalho e ele vai querer continuar ali com você, como forma de manutenção. Aí sim vai entrar como uma forma de uma atividade física, como um estilo de vida, e você vai aprofundar, né, aí o espírito mesmo do Pilates, toda a filosofia do Pilates, aí você já consegue trabalhar muito bem com essa pessoa. Porque ele teve a percepção de um profissional sério, que trouxe e restaurou a função que ele precisava e que ele agora pode estar fazendo aquilo que ele gosta, que seja o esporte, que seja na vida dele diária ali, né? Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, galera. Beleza, nós estamos com tempo ainda. Entendeu? Então, assim, a grande questão dessa série, Raciocinando no Pilates, que a bola que eu vou estar levantando aqui é justamente essa, da gente ser muito mais específico no trabalho do Pilates. Agora, a gente precisa entender, certo? A gente precisa ter um conhecimento, uma base boa anatômica, uma base boa de fisiologia, uma base boa de biomecânica, para que a gente possa fazer um trabalho muito mais específico, certo? Então, se eu disser, por exemplo, a gente, no check-up clínico, vamos voltar nesse caso aqui do ombro, esse cliente também, ele vai relatar para você ali, poxa, eu tenho problemas também de boca amarga, eu já tive hepatite, ou algum outro problema, né? Eu tenho escotomas cintilantes, aquelas luzinhas, de vez em quando, minhas unhas estão quebradiças.
você vai começar a relacionar também com problemas viscerais. E aí depois a gente vai aprofundar mais isso. E aí a gente vai estar avaliando como está o fígado desse indivíduo, desse cliente, né? Então, se você souber trabalhar aquele quadrante, imagine só um tensionamento na região do fígado, e você souber trabalhar aquele quadrante, passando exercícios específicos, que você vai estar diminuindo esse tensionamento, os resultados vão ser muito mais eficazes, certo? Porque a dor dele pode estar vindo das vísceras, do fígado no caso, certo? Estava lendo aqui, por isso que eu me perdi um pouquinho no meu pensamento. Cinesiologia é de fundamental importância também. Não, Cláudia, perfeito, perfeito. O que eu gostaria de estar enfatizando aqui é justamente isso, que o método Pilates, ele é um método fantástico, certo? Método fantástico. Só que a gente não pode esquecer do nosso conhecimento anatômico, fisiológico, cinesiológico, biomecânico, né? Então a gente precisa ter o raciocínio. Eu vejo muitas pessoas preocupadas hoje em dia em passar exercícios mirabolantes. Então a gente vê, eu trabalho há mais de 12 anos com Pilates, tá? Eu conto nos dedos, aliás, sinceramente, não enche a mão de quantas pessoas eu coloquei pendurado no Cadillac, tá? Pendurado no Cadillac. Não enche minha mão, tá? Por quê? Não é o foco do meu trabalho, não, né? O foco do meu trabalho é dar resultados que sejam rápidos e duradouros. Esse é o meu foco, né? Eu sou fisioterapeuta, então normalmente as pessoas procuram com quadro de dor e continuo, né? A gente restaura a função, melhora e continua. Então, se a gente utilizar esse tipo de raciocínio, a gente tende a ter muito mais sucesso no nosso trabalho. Não é isso, pessoal? Muito bem. Nós falamos aqui, demos exemplo dentro do raciocínio em relação, por exemplo, a uma dor no ombro. Mas isso a gente pode expandir para o quadril, colunas, torácica, lombar, cervical, as hérnias de disco, tudo que a gente, né, todos os problemas, todas as dores que o nosso cliente apresenta aqui, tá? E a gente vai estar desenvolvendo isso durante as nossas lives, tá legal? Então eu convido todos vocês, mesmo que você esteja assistindo aqui depois, tá? A estarem participando com a gente toda segunda-feira no Raciocinando no Pilates com o Guilherme Félix, que sou eu, né? Que a gente vai estar falando a respeito disso. Então eu vou trazer aqui todo o conhecimento que eu trago, né? Eu tenho a formação em acupuntura, eu tenho a formação de osteopatia, do RPG lá no início da minha carreira, né? Há mais de 17 anos aí na fisioterapia. Então a gente reuniu todos esses conhecimentos e é para a gente estar aplicando no método Pilates, que é um trabalho que a gente já faz, que eu faço há mais de 12 anos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Lembrando que o meu curso de formação completa em Pilates, básico e intermediário, ele está com a inscrição aberta. Eu tenho apenas 5 vagas, tá? Somente 5 vagas. Tem uma oferta super especial até o dia 29 agora, tá? 29 é quarta-feira, tá bom? E inclusive é aniversário da minha filha, então não vou esquecer essa data nunca. Então dia 29 é essa oferta especial, tá? Que tá para vocês aí. Depois a gente vai voltar para o preço original mesmo, tá legal? Então fiquem atentos, porque são só 5 vagas que a gente tem aí, restando aí para o treinamento aqui em Timóteo, em Minas Gerais, que vai começar agora dos dias 7 de fevereiro, ou seja, 7, 8 e 9, módulo 1, 14, 15 e 16, módulo 2. Você faz a formação completa em Pilates, básico e intermediário. Você vai ter uma gama de exercícios e de raciocínio ali para estar trabalhando, eu te garanto, por uns 15 anos, no mínimo, tá? E hoje com a internet é muito fácil, né? Você ter uma gama maior e a criatividade no exercício. Então você pode ter certeza que você consegue, com esse treinamento, trabalhar durante muitos anos. Mais de uma década, eu garanto. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Então a galera chegando agora, vocês vão ter a oportunidade de estar assistindo depois. Essa live vai ficar no ar aqui. Deixa eu ver se vocês não me cortam, tá quase na hora. Mas é isso aí. Então, toda segunda-feira, raciocinando no Pilates comigo aqui às 20 horas. Tá legal, galera? Foi um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Hoje a live deu um pico legal aí, tá? A Cláudia perguntando quando vem para Salvador dar esse curso. Cláudia, não vai demorar não, hein? Olha lá, hein? Vai demorar não, tá? Eu tenho um grande amigo aí, um fisioterapeuta que é
fantástico, que é o Dr. Rafael Ferreira. Não sei se você conhece, mas a gente vai estar entrando em contato com ele e vai ter novidades estão pintando aí, tá? Continue me acompanhando aí no Instagram, que a gente está pensando aqui num produto fantástico para os fisioterapeutas que trabalham com Pilates, que a gente vai estar lançando aqui para vocês, tá legal? Aguardem grandes novidades, tá joia? Pessoal, então boa noite, fique com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço!